Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Amém? Amém. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi lida, e a tua palavra, meu Deus, que é a base para a nossa pregação. É a tua palavra que é a instrução para as nossas vidas. E nesta manhã eu te peço que me use apenas como instrumento. E um instrumento que seja abençoado por ti. Porque se não for o Senhor em minha vida, eu não tenho que passar para essas pessoas. Aliás, se não for o Senhor na minha vida, eu não tenho nem nada para mim. Mas se o Senhor me encher, vai satisfazer as minhas necessidades. E o transbordar da minha vida alcança todas as pessoas que estão no templo, aquelas que me assistem ao vivo pela internet, aquelas que vão assistir no programa Pensando Bem, e aquelas que vão assistir esse culto gravado. Porque quando for acessado, essa palavra é viva e eficaz, e a qualquer momento ela vai nos abençoar. É isso que eu quero que aconteça, para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana guardada por ti, um final de mês cheio do teu poder e cheio da tua graça. É assim que eu quero que aconteça comigo e todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém? 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 Pode se assentar. Obrigado, viu? É uma bênção. E agora o tablet voltou. Muito bem esse tablet. Isso deve ser corintiano, né? Quem programou ele para atrapalhar tanto minha vida assim. Mas não tem problema. Você sabe que é importante, né? Acontecer essas coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que é autossuficiente. Entendeu? Eu, graças a Deus, como não tenho problema de preparar a mensagem, que eu não preparo, Deus sempre me dá um texto e eu venho pregar. A mensagem não estava escrita, é apenas simplesmente o texto mesmo. Aliás, qualquer dia, Zé, eu quero que você pegue uma dessas câmeras e deixe aqui atrás filmando, porque às vezes as pessoas pensam que a gente vem com... Eu não sou contra quem prepara a mensagem, por favor, longe disso. Eu tenho o hábito de preparar. Quando eu vou fazer um seminário de 3 dias, aí eu tenho que ter uma linha de raciocínio, né, para me passar. Mas as mensagens, o Senhor me dá um texto e eu venho falar. E daí você confia em alguma coisa, né? Eu chego, deixo meu tablet carregando, e hoje travou o aplicativo que traz os recados para mim. E daí muitas vezes a gente confia nas coisas e chega na hora H, falha as coisas. E você percebeu como que é importante você saber lidar com aquilo que é inesperado, né? Você sempre tem que ter uma saída em nossas vidas, em tudo o que nós vamos fazer, todas as nossas atividades, tudo aquilo que está relacionado à tua força, ao teu intelecto, sempre você tem que ter alguma coisa preparada. Hoje, graças a Deus, eu sempre tenho aqui uma Bíblia, que eu vou comprar uma Bíblia de letra grande, né? Porque não é sempre que eu trago óculos, eu enxergo bem de longe, mas de perto, né? Devido às circunstâncias do pó que está aqui dentro, né? Mas daí abre a Bíblia pequena e não enxerga, precisava de um óculos. Você vê como que as coisas elas podem complicar de uma hora para outra? Então eu estava lá, já vim de manhã, já tinha o texto na cabeça, achei, deixei lá. Eu sempre deixo o texto preparado, já abro o aplicativo dos avisos, né? Para chegar aqui só ler e ficar de boa. E no momento exato que vai ler o negócio trava. E daí, o que você faz? Você pode se desesperar, você pode levar numa boa, né? Eu, graças a Deus, tenho treinado muitos anos para isso, para sempre que uma coisa não der certo, você põe a cabeça para funcionar rápido e ache outra saída, que não adiantava reclamar. Ou eu poderia xingar o tablet, maiar ele no chão, quebrava, né? Podia xingar quem que preparou esse negócio, que configuração que tá, porque já está não sei o quê. Mas de boa, tirei legal, abri a Bíblia, Deus usou a vida da Maria Ângela para me abençoar, né? Emprestou um óculos, consegui ler, e depois que eu li, voltou a tela. Agora você percebeu esse momento
entre eu abrir a Bíblia para ler, eu conseguir ler e depois voltar à tela, foi uma fração de tempo, né? Vamos dizer assim, uns 4 minutos que nós gastamos nessa brincadeira, eu zoando você e tentando achar aqui, preocupado, porque você tem que ler, né? Eu não tenho a Bíblia na cabeça. Mas foi 4 minutos que eu consegui tirar com alegria, de boa, respirei no momento certo e as coisas se encaixaram. Mas poderia ser 4 minutos de tragédia. Em 4 minutos eu poderia falar alguma coisa que não agradasse os seus ouvidos ou que não fosse ponderado para a posição que eu estou ocupando agora. Não digo para você que não tenho pensamento ruim, tenho, sou um ser humano como todo mundo. E as minhas emoções são muito fortes. Para um cara sanguíneo, você sabe como é que é, né? Para ir de 0 a 10 é fração de segundo, você já está lá. E se nesse momento eu xingo, eu vou maldizer, eu vou falar alguma coisa desagradável aos seus ouvidos, já está falado, já está feito. E tudo que for falado e feito vai ter uma resposta, porque tudo que se planta, se colhe. Todas as suas atitudes, vai ter uma atitude em contrário daquilo que você fez. Todas as tuas palavras, alguma coisa vai voltar para os teus ouvidos, porque nós fizemos. Eu sempre tenho te falado, a gente nunca está em stand-by, a gente sempre está em atividade. Ou uma atividade boa, ou uma atividade ruim. E nesses minutos que eu estou compartilhando isso com vocês, eu tive uma atitude equilibrada. Não que eu seja equilibrado toda hora. Tenho meus direitos também de ficar com raiva, de ficar bravo, de falar coisas que não precisavam ser faladas. Mas essas coisas têm que ser medidas. E a gente tem que ver o que a gente está fazendo, aonde nós estamos e como estamos levando as coisas. Foi, por exemplo, o texto de Pedro. Eu não li o texto inteiro para ganhar um pouquinho de tempo, mas se você tiver tempo lá na tua casa, leia. Ele vai encontrar com Jesus sobre as águas. E quando eles entraram no barco, o barco ficou ruim, o tempo ficou ruim, começou a tempestade. E no meio da tempestade eles viram alguém vindo sobre as águas. É comum alguém andar sobre as águas? Não. Qual que é a nossa relação com uma coisa incomum? Susto. Diante do susto, você vai entrar no emocional da tua vida. No emocional você pode ter picos de alegria ou de tristeza. Todo mundo começou a gritar. Acharam que era um fantasma. Falaram assim, nossa, é um dia de azar hoje, né? Vem para o mar, tem tempestade, ainda vem um fantasma perturbar a gente. Mas Pedro falou assim, Senhor, é tu que está aí, se for o Senhor, manda eu ir contigo. No meio daquela tempestade, Pedro teve um momento de lucidez e falou assim, pode ser Jesus. E realmente era Jesus, e Jesus falou, então venha andar comigo. E ele foi. Naquele impulso, Pedro foi. Só que é o seguinte, Pedro ainda não estava totalmente preparado para andar sobre as águas e nem viver o milagre. Porque quando o milagre aconteceu, que é um corpo físico, uma matéria física com peso, andar sobre a água, que é líquido, ela não tem consistência para segurar nada, Pedro afundou. E quando Pedro afunda, ele teve o discernimento de gritar, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão para salvar Pedro. Aí Jesus pergunta assim, tá com pouca fé, meu? Se você achou que era eu, pediu para andar sobre as águas, eu mandei você andar, e você duvidou? Você percebe que a nossa vida cotidiana, nós que somos cristãos, e graças a Deus por morarmos em um país cristão, temos algumas diferenças de placas aí, mas diante do evangelho que está sendo lido por todas as pessoas, essas diferenças vão sumindo e a gente vai se alinhando com Cristo, que é o principal da nossa vida. Não é uma placa que é o principal. O principal é ter Cristo em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Momentos difíceis acontecem. Hoje aconteceu comigo, está diante de uma plateia e aquilo que você ia ler some. E daí você tem que ter uma saída. Ficaria feio falar, gente, vamos encerrar o culto, porque o meu tablet não abriu e o meu celular está lá no escritório, e ninguém quis ir buscar o celular porque não queria ouvir o pastor pregar, e daí, entendeu? A gente se depara com situações difíceis na vida. E nessas situações você tem que ter equilíbrio emocional, para você lidar com cada uma dessas coisas. E nesses equilíbrios você tem que ter o discernimento do que você está fazendo, e quando você o fizer, acredite naquilo que você está fazendo. Porque nós somos cristãos e muitas vezes no nosso dia a dia, nós não estamos pondo a fé que nós deveríamos pôr em Jesus Cristo. E vamos fazer uma comparação com esse texto,
O barco é a nossa vida. A palavra de Pedro é a nossa consciência, são as nossas atitudes. E o nosso barco da vida está em um mar revolto, as coisas estão ruins, está tudo. E hoje, quando eu falo que as coisas estão ruins, não estou falando apenas tão simplesmente a respeito da situação político-econômica que nós estamos passando. A vida tem estado ruim todos os tempos. Muitas vezes é um desemprego, que é uma tempestade, muitas vezes é uma doença, que é uma tempestade, muitas vezes é um problema familiar, que é uma tempestade, muitas vezes é um problema no relacionamento, que é uma tempestade, e tudo pode se tornar uma tempestade, como Satanás quer que vivamos em tempestade, para nós ficarmos com o nosso sentimento alvoroçado, que quando nós estamos em situações adversas, aquilo que nós planejamos, porque eu creio que todo mundo planeja, eu pelo menos sou assim, eu levanto, aliás eu já fui deitar ontem, mais ou menos com o que eu tenho que fazer no outro dia. Hoje eu vou ver as coisas que eu preciso fazer, acerto visitas e vou arrumando a minha agenda. Aí de manhã, à noite eu deito, amanhã eu tenho que fazer isso. E acordo sozinho, dá um horário de levantar, você levanta, aí você vai programando o seu dia, mas no meio do dia pode acontecer alguma coisa que não estava esperado. Pode acontecer alguma coisa que venha a desestabilizar aquilo que você tinha preparado. E quando isso acontece, o que nós temos feito? A sociedade que não tem Cristo na vida, ela tem se desesperado. As pessoas têm gritado, as pessoas têm brigado, as pessoas têm feito coisas que não têm ajudado. Porque vamos voltar ao texto, quando Pedro afundou, o que ele falou? Senhor, salva-me. Ou ele poderia ter falado assim, agora morri. Ele poderia ter falado, azedou o caldo. Ele poderia ter falado assim, avisa minha sogra que eu vou morrer. Porque a sogra foi curada por Jesus. Não vamos falar dessa parte. Algumas línguas venenosas falam que por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não acredito que foi por causa da sogra. Não vou falar, Mas ele poderia falar N coisas. Mas naquele momento, mesmo em meio a uma tempestade, ele lembrou de clamar por quem? Por aquele que poderia ajudá-lo, que era Jesus. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Nas tempestades que nós passamos e nos momentos de diversidade, o que nós temos feito? Quando você está lá no teu computador fazendo lá um projeto e daqui a pouco some a página, bum. Irmãos, esses negócios aqui veio para trazer problema que não tínhamos antes. Porque se você estivesse fazendo o teu projeto numa máquina de escrever, ela não sumia a página, você podia errar, Mas você voltava, passava o branquinho, isso tem gente aqui que nem sabe que é máquina de escrever. Mas veio trazer problema que nós não tínhamos antes, mas os problemas existem. E agora, como que estamos reagindo a eles? A hora que você vai receber uma visita na tua casa, irmão, você está fazendo lá o arroz, e você é uma especialista em arroz. Naquele dia, faltando 10 minutos para a visita chegar, o teu arroz queima. Aí você pode falar assim, Senhor, tenha misericórdia da visita. O Senhor pode programar alguns semáforos para atrasar ela um pouquinho, que eu vou fazer outro arroz. Ou você pode amaldiçoar a panela. Irmão, nem a panela e nem o fogão tiveram culpa. Porque é você que controla a altura da chama e o tempo de cozinhar um arroz. Se você o faz naquelas panelas elétricas, então se você não tem uma panela elétrica, larga de ser miserável, compra uma, que é bom pra caramba. Até pra menina que não sabe fazer nada, irmãzinha. Viu? Você que está um zero à esquerda aí, que está pretendendo casar, está fazendo miojo, compra uma panela elétrica quando casar, porque resolve a tua vida. Vai ser muito azar se no dia que você for fazer um arroz para tua sogra acabar a energia. Aí, mas pode acontecer. Então tenha sempre uma bolachinha, alguma coisinha. Vocês perceberam que tudo pode acontecer, alguma coisa que nós não estávamos esperando, e esse acontecer alguma coisa que não estávamos esperando, vem invocar a nossa espiritualidade a fazermos coisas que desagradam a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Vem fazer coisas que vêm desagradar ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Porque para nossas orações chegarem a Deus é um processo.
E é um processo sério. O Espírito Santo tem que estar em nós para pegar as nossas petições e levar até Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso advogado a apresentar a Deus. Porque sem Jesus Cristo nós não somos reconhecidos por Deus. Lembre-se disso. Eu me preocupo muito quando eu ouço música. Inclusive estava falando com a Miriam. Essa semana estávamos na estrada e ouvindo a música. E em um determinado momento eu falei: Miriam, você percebeu que essa música só fala de Deus? Tudo bem, viu? É uma crítica pessoal que eu faço, aquilo que eu estou ouvindo. Mas eu me preocupo muito, porque, segundo a Bíblia, Deus não nos reconhece, se não for através de Jesus Cristo. Porque foi o sangue de Cristo sobre as nossas vidas que nos pegou e apresentou para Deus. Porque sem Cristo, nós somos pecadores ainda diante de Deus. Não seremos reconhecidos. E muita gente só fala em Deus, 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 sem Cristo. E o Deus que eles falam, nem sempre se quer referir ao Pai de Jesus Cristo. Então a nossa vida tem que ser feita uma vida com inteligência. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando a coisa sair da tua mão, porque tem coisas que a gente não controla mais. Você tem que estar estável, em pé, de cabeça erguida, para saber a decisão que você vai tomar. Porque são nessas horas que Satanás quer que percamos a esperança em Cristo. É nesses momentos difíceis da vida que você tem que saber qual que é a direção que você está andando. Pedro afundou, mas ele afundou e falou assim: Senhor, salva-me. E quantas vezes no nosso dia a dia, que as coisas ruins acontecem, a gente fala: nossa, por que aconteceu? Cadê Deus que não me ajuda? Se Jesus existisse, quantas vezes que eu já ouvi isso, a pessoa fala: ah, mas se Jesus existisse, não tinha criança passando fome no mundo. Desculpa, são relações completamente adversas. Se o teu pensamento está nisso, refaça teu pensamento, porque você está errado nas suas críticas. Porque Jesus só pode ajudar quando Ele é invocado. Jesus só pode ajudar quando Ele é chamado. Sem o chamamento, Ele não vai intervir na tua vida, porque o Pai te deu a liberdade de escolher fazer uma coisa ou fazer outra coisa. E no momento, mesmo que estejamos em um momento instável, mesmo que estejamos em um momento difícil, mesmo que estejamos em um momento de conflito, você sabe o que você faz, porque o que você fizer é decisão pessoal. E Deus respeita, e Jesus respeita, e o Espírito Santo respeita a tua decisão pessoal. E quantas vezes em nossas decisões pessoais, o Espírito Santo não pode mais nos ajudar. Porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus em nossas vidas, para dar-nos o discernimento entre o certo e o errado. E o certo é falar assim: vou por o caminho de Jesus, porque Jesus vai me abençoar. Pedro podia falar assim: gente, por favor, alguém joga a boia para mim, eu afundei. Ou não poderia? Poderia, porque dá-se a entender que ele estava indo em direção a Jesus. Ele deixou um ponto, né? O barco era um ponto, e Jesus era outro ponto. E nesse caminho ele afundou. Ele podia virar para trás. Fala assim: por favor, joga uma boia para mim, nem que for uma câmara de caminhão, nem que for um pedaço de madeira para mim não afundar. E quantas vezes na nossa semana, em vez de nós olharmos para cima e falar: Senhor, tem misericórdia desse momento, a coisa não está boa não, mas eu confio. Não, volta para trás. Volta para a murmuração, volta para a reclamação. O mesmo espírito demoníaco que estava no povo de Israel quando saíram do Egito. Passaram uma dificuldade, em vez de falar assim: Moisés, ajuda aí, velho, conversa com o teu pai lá, porque eu sei ele, ó, de uma intimidade louca. Não, eles prefeririam olhar para trás e reclamar. E quantas vezes na vida que nós estamos fazendo isso? Quantas vezes na vida que falar assim: ah, mas em tal tempo estava ruim, é que você não estava observando a circunstância que estava te cercando. Porque no momento que você estiver ruim, se você saber para quem pedir, a ajuda vai chegar para você imediatamente. Que Jesus não te trouxe aqui nessa semana para você fazer uma campanha. Você não veio aqui para me te induzir a vir domingo que vem. Não, você vem se você quiser. Mas se você vier hoje nós estamos aqui, e você que me assiste pela internet, vai receber um milagre. Domingo que vem você recebe outro milagre. E quantas vezes você estiver na presença de Jesus, o milagre vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Agora, quantos momentos que nós não damos esse espaço para Jesus? Quanto tempo da nossa vida que a gente olha para trás? Quanto tempo da nossa vida que nós estamos esperando a ajuda dos humanos?
Quantas vezes que você colocou a tua confiança naquilo que você sabia fazer e se perdeu? Hoje eu coloquei minha confiança no meu tablet e agora está funcionando. Nossa, que belezinha, está no texto ainda. Mas no momento exato que eu precisei, ele apagou. E no momento que apagou, eu poderia ter falado muitas coisas. Mas eu, como espertinho, peguei a minha Bíblia de letrinha pequena. Não resolveu o problema. Você vê como que é difícil as coisas? Eu tinha a Bíblia, mas não conseguia ler, que a letra é miúda mesmo. Entendeu? Você pode fazer uma letra desse tamanho também, né? Olha aqui. Até quem enxerga bem, mas... Aí Deus usa a Maria Ângela para me ajudar. E o socorro não veio do céu na vida de uma pessoa que eu falei, viu, alguém tem um óculos de 2,5 graus? Tinha. Deus sempre tem algo para te ajudar. Temos pedido? Temos falado as palavras certas? Temos tido a humildade de pedir ajuda? Ou nos achamos assim, Superman, Superwoman? Temos ou não? E quantas vezes que sofremos porque não pedimos ajuda? E quantas vezes que nos afogamos nas nossas mágoas por não pedir ajuda? E quantas vezes que Jesus viu, mas não pôde fazer nada porque Ele te deu a liberdade de você viver? E dentro da tua consciência, dentro da nossa consciência, nós preferimos naquele momento, falar besteira, xingar, pedir ajuda a humanos e não pedir ajuda a Deus. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo está pronto para te ajudar. Não importa qual seja a situação. Se você clamar, Ele vai estender a mão para você.